Sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo com a Cris. E hoje, meu convidado, muito inteligente esse homem, ele é neurocientista, palestrante e terapeuta. Então a gente vai saber um pouquinho desse mundo hoje. Seja bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você, Vinícius. Vamos lá. Gente, estou muito feliz de poder entrevistar esse homem, porque muito difícil, a agenda dele é lotada. E eu só consegui o horário porque é no mesmo prédio, viu? Ele... Não é, Vinícius? Exato, exatamente. Foi difícil, né? Mas conseguimos, estamos aqui. Fizemos um ajuste na agenda ali, deu tudo certo. Verdade. Vinícius, vamos falar um pouquinho de você antes de começar as perguntas sobre o seu trabalho, né? Eu queria saber, você é casado, tem filhos? Sou casado, tenho filhos, minha esposa Tamires, meu filho Theo. Coisa linda. Exatamente, é uma família maravilhosa. Que bom, fico muito feliz por essa família linda que você tem. Obrigado. E como que você iniciou aí a sua carreira? Quando você falou assim, eu quero ser terapeuta, o que veio aí primeiro? Como que você se identificou nessa área? Eu sempre fui muito apaixonado sobre comunicação, sobre pessoas. Eu sempre fui muito interessado em pessoas. E eu fui professor universitário durante 7 anos, então toda essa comunicação ela sempre me envolveu muito com pessoas. Entendi. Então eu sempre olhava um aluno e hora ele me amava, hora não, uma hora ele estava triste, outra hora ele estava feliz. E aquilo me intrigava muito. E no mestrado eu me deparei com uma matéria que chamava redes neurais, que estudava um pouco sobre essa questão sobre cérebro, né? E desde então entrei nesse meio. Fui para a programação neurolinguística, onde conheci muito sobre a arte da comunicação. E desde 2012, então, eu comecei a fazer cursos, treinamentos e fui me aperfeiçoando até chegar a esse resultado de hoje, né? Nossa, que maravilha, hein? E não é fácil a tua área, né? Porque lidar com pessoas todo dia com problema, né? Que traz para você, né? Isso... E tem alguém que te ajuda, auxilia você, cuida de você, porque Sim. Você precisa desses cuidados também. Sim. Eu sempre digo que todos nós precisamos de um mentor, seja lá qual for. O terapeuta, alguma pessoa que vai fazer com que você tenha um olhar além de você, que faça com que você veja aquilo que você não está vendo. Então hoje eu tenho meu terapeuta e faço uma propaganda violenta para que todas as pessoas tenham de fato, né? Porque já foi aquela fase de que terapia é coisa para doido, terapia Sim. é coisa de pessoas fracas da cabeça. Pelo contrário, terapia é para quem quer se desenvolver, é para quem quer se descobrir, é para quem quer potencializar seus resultados, é para quem quer trazer uma elevação de sabedoria. Então terapia de fato é para todos. Hoje ajuda muito, né? Muito. Você acha que é uma doença do século hoje aí, que nós estamos passando, que a gente vê hoje muita gente passando por questão sempre doente, né? Sempre com estresse. O que você acha daqui para frente? O fato é que nós estamos passando por uma pandemia emocional. E isso tende a aumentar cada vez mais. O que isso quer dizer? Nós nunca tivemos uma sociedade tão doente. Segundo dados da OMS, são 18,6 milhões de pessoas pelo mundo. Com a pandemia, isso aumentou em pelo menos 25%. E a tendência daqui para frente é que isso se expanda e aumente cada vez mais. Ou seja, olhar para a sua base, para a sua emoção, é algo primordial. E o que acontece? As pessoas ainda não estão observando isso. Por quê? Quando nós olhamos para empresas, por exemplo, a empresa ela contrata pela habilidade e demite pelo emocional. As pessoas estão cansadas de treinamentos de gestão, de compras. E por quê? Porque ela está sofrendo emocionalmente. Então não adianta você ensinar sobre venda, sobre compras, sobre comunicação, se emocionalmente você não está bem. Ela não está bem. Agora, quando você trabalha o seu emocional, quando você cuida da sua resiliência, você tem um funcionário que realmente vai vestir a camisa emocionalmente bem
para que aí sim consiga evoluir nas aí, outras né? áreas dentro da empresa. Ah, sim. Então, o fato é que essas emoções estão evoluindo cada vez mais. Quanto mais cedo você olhar para essas questões, melhor, porque você vai trabalhar a resiliência na tua mente. Ah, e me fala o que é neurocientista e o que é terapia, o que os dois unem aí. Explica para nós essas duas funções. O que a neurociência faz? Nós estudamos o sistema nervoso central e as suas particularidades, ou seja, nós estudamos muito o cérebro, como ele age, como ele funciona, as suas particularidades. Então, quando nós falamos de mente, cérebro e comportamento, o que o terapeuta faz nessa fase é justamente a junção disso tudo. É te ajudar na questão emocional e comportamental, para que de um lado você entenda os seus instintos, como o seu cérebro vai agir, como um motor, ele não para, e de outro lado, olhar para uma perspectiva emocional. Ou seja, se alguém entra dentro dessa sala e mete o pé na porta e grita fogo, apenas 3 coisas vão acontecer com a gente. Ou a gente sai correndo, ou a gente sai correndo para ajudar outras pessoas, ou a gente se paralisa. O que isso quer dizer? Isso é instintivo. Você não vai pensar muito. Isso é o seu cérebro agindo, queira você ou não. Não, na emoção do momento. Exato. E de outro lado, tem a emoção, que são as nossas percepções subjetivas de mundo. Por exemplo, eu fui lá e bati o carro. Eu tenho 2 opções. Ou eu saio e agradeço, porque eu estou vivo e eu tenho um carro, ou eu saio dizendo que eu sou um péssimo motorista e amanhã eu estou com ansiedade e quando eu entro no carro eu começo a tremer. Então, esses 2 mundos, quando se juntam, é o que nós falamos de processos psicossomáticos. Uhum. E durante a nossa vida, o que nós fazemos? Nós aprendemos sobre tudo. Fórmula de Bhaskara, que basicamente não usamos para absolutamente nada, mas não aprendemos sobre mente, cérebro e comportamento. Então, quando a emoção vem, nós não sabemos lidar com ela. Verdade. E aí o nosso chão se abre e tudo vai por água abaixo. Tudo vai. E é verdade que você faz hipnose. Como funciona isso? A pessoa autoriza você fazer ou você tem que fazer essa hipnose para descobrir algo mais com a pessoa? Todo mundo pode fazer, porque muitas pessoas chegam na gente e falam, eu adoraria fazer, mas eu tenho medo. Isso. Me fala um pouquinho. Hoje nós temos uma metodologia de terapia avançada. O que isso quer dizer? Processos da neurociência junto com processos da hipnoterapia. Quando nós falamos em hipnoterapia, nós estamos falando de ciência. E o que isso quer dizer? É um processo de comunicação que já acontece no seu cérebro. Sabe aquele dia, por exemplo, que você procura o óculos com ele na cabeça, a chave com ela na mão, o celular com ele no bolso? Coisa, sei. Tudo está ali, mas a sua mente, ela dá um jeito de esquecer. Por quê? Porque ou você está com muito problema na mente, aconteceu alguma coisa, pessoas que muitas vezes estão dirigindo furam um semáforo. O que isso quer dizer? É um processo de comunicação que já está acontecendo. O processo da hipnoterapia é exatamente a mesma coisa, só que voltada à parte terapêutica. Agora, o problema que nós temos aqui é o seguinte. Primeiro, a TV, os shows. A TV, ela coloca muitas crenças que não são reais. De que você vai perder o controle, de que você vai dormir, de que você vai para algum lugar. E, na verdade, é totalmente o contrário. Você não dorme, você não perde o controle, você não faz o que não quer, não fala o que não quer. É um processo totalmente comunicativo. Então, a base do nosso processo terapêutico é a comunicação. E aqui está mais um aprendizado. O quanto nós nos deixamos levar por crenças que acreditamos simplesmente pelo fato de ver. Ou até ouvir através de uma opinião de uma outra pessoa. Você fala hoje também em questão da internet, hoje aqui que está ali no celular, está na mão da gente, né? A respeito de muita coisa que não é real e a pessoa acha que é real. Como lidar com tudo isso? É difícil, né? Porque para todos os caminhos existe o positivo e o negativo. Uhum. Você compra um carro que a marca é boa. Em algum modelo vai dar um problema. Então, quando me perguntam, Vinícius, você consegue ajudar a todos? Não.
Porque eu preciso de 3 fatores que a pessoa me traga. Que ela queira, que ela se permita e que ela traga a sua flexibilidade. Então ela tem que trazer esse movimento de mudança. Porque se nesses 3 itens ela não te ajudar em algum setor, ela não vai ter o resultado esperado. Exato. Porque no caso, você não consegue entregar o resultado 100% se caso ela não aceitar os 3 itens. Exato. Aí. Difícil, né? Porque para a pessoa ir já é difícil, né? E ainda ter que aceitar tudo isso, eu acho que também depende muito de cada pessoa, né? Nessa área mesmo. E quantas mil vidas aí você já conseguiu salvar e falou assim, nossa, deu certinho. Quanto aí? Você tem ideia? Hoje nós atendemos mais de 4.200 atendimentos já. Nós estamos no presencial e no online, hoje pelo Brasil todo. Hoje nós atendemos também mais de 14 países. Nossa, é bastante, hein? Muito. E esses países todos online ou tem presencial também? Online. Tudo online? Todos online. Então hoje o online, ele proporcionou às pessoas, principalmente com a pandemia, essa mudança. Né, de trazer, de levar a terapia para dentro da casa da pessoa, no seu próprio conforto. Como você falou, 14 países, né? É muita gente que você atende, hein, Vinícius? Muita gente. Que muita bacana. Gente. Inclusive, assim, muitas pessoas famosas, né, que por questões contratuais a gente não pode revelar, mas muita gente. Olha, até famoso, então, você Sim. atende. Olha, gente, e ele tá aqui, hein? É bacana, hein? Muito O homem é famosos. homem, que legal. Vinícius, e fala um pouquinho aí a diferença, no caso, né, terapia, uma psicóloga, quais a diferença? Porque, de repente, a pessoa está doente, está precisando, necessita de uma consulta e ela não sabe em qual ela ir. Se é a psicóloga, se é o terapeuta, o que você pode falar para poder ajudar? Nós partimos de uma ideia de que quem tem dor tem pressa. Sim. O nosso modelo de terapia avançada é para resolver na raiz emocional. Tudo aquilo que vai além de você. Ou seja, o primeiro ponto, a primeira etapa que você tem que fazer na sua vida é resolver e não aliviar. Então, quando você vai para um processo mais convencional e que você fica ali por anos conversando, dialogando, tentando buscar uma situação, um problema, as pessoas se cansam disso. Porque a cada semana vai te acontecer alguma coisa. Sim. Um dia você bateu o carro, no outro dia você está estressado porque brigou com alguém da família. Só que a raiz emocional, aquilo que de fato você precisa resolver, você não resolve. E por quê? Porque existe uma questão que a gente traz a explicação do próprio cérebro. A parte racional nossa, ela serve para 3 coisas: analisar, justificar e tomar decisão. Então, quando você olha o tempo, você fala, olha, vai chover porque o céu está assim. Uhum. A tua razão gosta dessa explicação. Só que, muitas vezes, a solução dos seus problemas, dos seus desafios, não está na razão. Porque, olha que interessante, se fosse na razão, todo mundo já teria resolvido. Agora, o que acontece? Ela está numa parte mais profunda da sua mente que você não vai arrumar isso conversando, se aliviando. E aí é onde começam as válvulas de escape, porque você vai, conversa dentro de um processo terapêutico mais convencional, você sai mais leve, só que amanhã a imagem não sai da sua cabeça, o som está lá, o hábito continua, tudo continua como está. Ou seja, primeiro momento, vai para um processo de terapia mais avançado, onde você vai resolver com movimento, com ação, com execução. E tudo que vem de fora para dentro, para somar uma boa alimentação, atividade física, um processo terapêutico mais convencional, e hoje uma das áreas muito boas da psicologia é a TCC, isso vai vir para somar. Mas é muito importante você resolver tudo aquilo que você evita, tudo aquilo que você diz, depois eu vejo, depois eu faço. E é isso que determina os resultados. Nós vamos para um intervalinho e já voltamos com esse assunto que está maravilhoso. Chega de correr contra o relógio para cuidar da sua beleza. Não existe mais isso de tá sem hora para ficar linda. Você tem um lugar. Tudo começou quando 2 amigas estavam atrasadas para um compromisso e tiveram que agendar o salão na última hora. Resultado? Elas não conseguiram fazer uma simples escova.
Agora, isso é coisa do passado. Na Festa Escova, é só chegar e ser atendida, tudo no seu próprio tempo. Aqui você pode fazer escovas lisas ou modeladas, tranças, penteados, makes para qualquer ocasião, design de sobrancelha, esmaltação de unhas e tratamentos capilares com uma linha exclusiva Festa Escova. Tudo isso sem precisar marcar horário, sem surpresas na hora de pagar a conta. É ou não é Fest? Vem pra Festa Escova, na Avenida Curitiba, em frente à Farmácia Campineira. WhatsApp 43 99124 0011. Model Star, um evento para quem já é modelo e para quem quer começar sua carreira na moda, nos dias 13, 14 e 15 de dezembro em Maringá. Essa é a sua chance de dar um grande passo na carreira de modelo. Não perca essa oportunidade única. Garanta sua vaga agora. Entre em contato para mais informações e inscreva-se. Sou Mauro Garcia, sou dono da Garcia Imóveis. Tenho muito tempo de corretor aqui na cidade. Conheço muito bem o mercado imobiliário de Apucarana e da região. Portanto, se você quiser fazer um investimento para residir ou para investimento, nos procure para comprar uma casa, um apartamento, uma chácara, um sítio, uma fazenda. Estamos à disposição aqui em Apucarana, no endereço Professor João Cândido Ferreira, 173, sala 6 do edifício CESAC, em frente ao prédio da Onça ou a Cascata. Falei para vocês rapidinho, já voltamos aqui. Hoje nós estamos com o Vinícius Campos, né? E eu queria saber agora, Vinícius, com você, sobre ansiedade, né? Esse mundo que está tão difícil, que está todo mundo ansioso. Fala um pouquinho pra gente como a pessoa chega, como ela sabe que eu tô com ansiedade, depressão, pânico. Como que você lida com tudo isso? Primeiro a gente precisa entender o que é ansiedade. Sim. O que é ansiedade? Ansiedade é uma emoção percebida por qualquer ser humano. É aquela emoção que vai te assegurar que você vai fazer um bom trabalho. É aquele friozinho na barriga, antes de você subir ao palco, é um medo do novo. Isso é totalmente natural. Agora, quando essa emoção evolui no sentido de trabalhar e retirar suas oportunidades, aí nós estamos falando de uma ansiedade, de uma crise de ansiedade, de um transtorno de ansiedade generalizada. O que isso quer dizer? Através dos eventos que estão disparando tudo isso, a frequência com que está acontecendo e as oportunidades que você vem perdendo. Então, tudo aquilo que em tese deveria ser corriqueiro e comum, passa a não ser. Você começa a ter medos exacerbados, você começa a ter medo de enfrentar novas oportunidades que até então seriam naturais. Aí sim, nós já começamos a olhar para um transtorno de ansiedade generalizada. E quando a pessoa tem uma crise e começa a acelerar o coração, a respiração, o que é? Ansiedade ou pânico? Qual que é a diferença aí para o pessoal saber essa diferença? A ansiedade, ela vai atuar em 3 pilares: no movimento emocional, físico e comportamental. Então, físico, dores pelo corpo, coração dispara, dor de estômago, dor de cabeça, dor no trapézio, nas costas. Pode dar até coceira também, né? Alergias. Coceira. Quando nós passamos para a questão emocional, aqueles pensamentos negativos, ruins, aqueles pensamentos obsessivos, intrusivos, e na parte comportamental, começa a ser aquele isolamento social, eu começo a ter muito medo, me retrair. Então ela sempre vai atuar nesses 3 pilares. E a ansiedade é como se fosse uma montanha russa. Você começa com um transtorno de ansiedade generalizada, evoluindo, você vai para uma crise de pânico e depois você despenca numa depressão. Ah, então a ansiedade ela pode chegar lá no pânico e pode chegar ainda numa depressão. Você pode ter os dois ao mesmo tempo, né? Você pode ter ansiedade, depressão, você pode ter uma crise de pânico e depressão. Por isso é muito importante o olhar para esses sintomas. E até já pegando um gancho, quando nós falamos de ansiedade, nós jamais deveríamos negligenciar as nossas emoções. Por quê? Porque chega um momento que o seu chão abre e você não percebe. Então, a ansiedade,
não é falta de Deus, não é falta de motivação, não tem relação com religião. Muitos falam isso, né? Muitos. É falam uma isso. crença de muitos pais, inclusive. E qual a dica que você daria para quem está em casa? A dica assim, olha, fique de olho que essa pessoa já está partindo para isso, né? Ansiedade. Então, tipo assim, eu tenho um filho lá, eu não tenho nem ideia que ele está passando por isso. E eu sei que tem muitas pessoas que te procuram, sem autorização dos pais, de menor, já, de repente, até tentou suicídio e os pais nem estão sabendo. Exato. Como lidar com tudo isso? Como a pessoa pode saber, no dia a dia, como que ela pode ficar de olho e falar, ele precisa de ajuda? Eu costumo dizer que a rotina corrói as pessoas. E o que isso quer dizer? Muitas vezes pela rotina, pelo trabalho, pelos filhos, pela correria, você não tem tempo para olhar além daquilo que você está vendo, que é principalmente observar toda a dinâmica da casa, toda a mudança de rotina. Se o seu filho começou a ficar mais recluso no quarto, mais quieto, começou a não querer ir para a escola, começou a roer unha, começou a ter dores pelo corpo, começou a reclamar de muitas questões, começou a ter insônia, chorar sem motivo aparente. Todos esses sintomas que são exacerbados, que você olha aqui fora, está tudo normal, mas aqui dentro a mente está sendo preparada para uma guerra, você só vai saber com esse contato muito íntimo, muito comunicativo. Só que todo mundo que chega até mim, chega no último estágio. Eu já tentei de tudo. Já tentou se matar? Suicídio, né? Porque veio aquela dor iminente. E o que isso quer dizer? Como nós estávamos falando sobre religião, sobre esses conceitos, não tem relação nenhuma com o dinheiro também. E por quê? Porque muitas pessoas, até inclusive meus pacientes, falam, a família olha e fala, mas você tem tudo, você tem casa, você tem uma família boa, você tem uma casa, mas não é sobre isso. É sobre a percepção que a pessoa tem sobre ela. Eu tenho muitas pessoas que eu atendo que têm milhões de reais e olham para mim, famosos, né? Que você atende. E falam, eu só queria tomar um sorvete, feliz, e hoje eu não consigo. Então, o que isso quer dizer? É você olhar para esse início. Porque a mente, ela não entende o que é real e o que é imaginário. A mente não está reagindo ao mundo externo. Ela está reagindo quimicamente aos neurotransmissores aqui dentro, a mente. Ou seja, tudo aqui fora pode estar bem, mas aqui dentro, não está. E se não estiver, mente e corpo formam um único sistema. O que vai começar a acontecer? Vai começar a trazer para a tua parte física. E aí começa todas as questões literalmente físicas, né? Uhum. E o seu tratamento hoje não vai remédios? Não. Tudo na base de conversa, hipnose e você consegue, né, isso. E por que será que as pessoas vão para o lado onde o remédio vai resolver? O que acontece? Ou a pessoa não está sabendo que um terapeuta pode ajudar muito mais que talvez um médico na área, né? São 3 fatores. Quando a gente conhece sobre os nossos instintos, a gente entende que somos seres imediatistas. A gente quer resolver rápido. Nós eliminamos a dor e buscamos o prazer a todo custo. Então, por isso que é mais fácil ficar em cima do sofá comendo algo do que ir para a academia. Sim. Isso é tudo instintivo. E o que isso quer dizer? Nós vamos negligenciando a nossa vida. E tem um terceiro pilar que também é a falta de conhecimento. Nós vamos negligenciando e de repente, eu topo com um muro, que é aquela dor emocional. Quando aquela dor vem, eu começo a perder a oportunidade, eu começo a sentir isso no meu corpo, o que eu vou fazer? Recorrer àquilo que é convencional e mais conhecido. E mais rápido. Que é o remédio, que é mais rápido também. Eu acho que toma o remédio hoje, daqui 24 horas já está bem. Exato. Que é o remédio. Mas, olhando para você, eu já posso te dizer, remédio nenhum cura coração partido. Remédio não tira aquele dedo que apontaram para o seu rosto, dizendo, seu irmão é melhor que você, aquele dia que você teve um acidente, remédio nenhum cura isso.
E por quê? Quando você começa a tomar o remédio, os sintomas vão embora. Então te dá uma falsa sensação que aquilo está sendo corrigido. Mas a química do remédio está agindo no seu corpo. O que acontece? A partir de um prazo, existe o efeito de tolerância que nós chamamos, que é a ação medicamentosa no nosso sistema nervoso central, ou seja, se adaptou. Quando esse medicamento se adapta, você vai olhar e falar assim, poxa, os sintomas estão voltando. O que eu tenho que fazer? Trocar a medicação ou aumentar a dosagem. E aí chega no momento que você está tomando 1, 2, 3, 5, 10 e nada resolveu. E você tem casos que você já curou a ansiedade, a pessoa está bem e daqui uns anos ela voltar à ansiedade, talvez diferente, um outro tipo de ansiedade, não sei, que foi outra coisa que aconteceu na vida da pessoa. Acontece muito isso ou a pessoa já tem uma vida normal, zona, como que é? Vamos entender primeiro o que é cura para dentro da terapia. Cura é você entender que aquele sintoma não te controla mais. Então, se você tem uma crise de pânico, que já aconteceu com uma paciente de 38 anos, de não entrar no elevador, não subir em avião e não subir escada rolante, e semana retrasada estava na Itália, isso não exercer função nenhuma sobre a vida dela, ela está curada. Ponto. Aquilo não controla mais ela. Não vai mais. E o que isso quer dizer? O nosso processo de terapia avançada é justamente te dar ferramentas para você entender que aqui fora, no mundo real, a sua vida é suportável. Por isso que não é um processo convencional. Porque quando vem algo que possa te retirar a sua paz, o seu equilíbrio, a sua liberdade, você vai ter ferramentas emocionais, comportamentais e inclusive físicas para saber trabalhar tudo isso. Ou seja, você vai se permitir, né, as suas emoções. Vai estar preparada para isso. Totalmente preparada. E eu sei também que você faz mentorias. Exato. Me fala, é só na área de saúde ou é qualquer área você faz mentoria? Hoje as mentorias nós preparamos profissionais da saúde que queiram atuar de forma muito assertiva, profissional e empresarial e principalmente profissionais que queiram fazer transição de carreira para a área da saúde. Então, vindo de outras áreas também. Então, o homem não é só palestrante, né? Tem mais isso ainda, Exato, mentoria. Exato. Que bacana, né? E aqui na cidade você tem vários clientes nessa área de mentoria? Tenho vários clientes, tenho vários clientes no online também, né, espalhados aí também pelo mundo todo. E o processo de mentoria, ele é muito assertivo, porque ele te dá uma ação, uma execução, de forma assertiva, empresarial, profissional, para o caminho que você quer trilhar. E hoje o profissional terapeuta é uma das profissões que mais crescem no Brasil e no mundo. Mas também, né, eu acho que é a doença aí do século, porque todo mundo está necessitando de um terapeuta. Exato. Mesmo, né? Olha, eu quero agradecer você, Vinícius, por essa sabedoria toda sua, né, passar pra gente. E principalmente para quem está em casa, gente, procura o Vinícius, né? Você viu aí a dificuldade que você está tendo em casa. Então liga, conversa com ele, vai ter uma secretária para te atender, a Cássia, né? Que ela vai te orientar qual o melhor caminho para trilhar aí, tá bom? Obrigada, Vinícius, tá? Pelo teu tempo aí, né? Eu quero agradecer, quero te dar um presentinho da Fecha Escova. Obrigado. Eu sei que você não tem aí o cabelinho, mas a barba ou para a esposa, obrigado. Tá? E fique à vontade quando precisar aqui de nós aqui da RTV, Canal 38, estamos à disposição. Eu gostaria de agradecer também pelo convite. Eu reconheço a importância desse assunto, falar sobre mente, cérebro e comportamento. Sim. Dedico essa entrevista a todas as pessoas que estão passando por esse momento. Mais uma vez, muito obrigado. E quero dizer para você que nos acompanha, fase não é fim. Você está passando por uma fase, é um deserto que nesse momento você precisa estar acompanhado, mas você vai perceber que daqui a pouco tudo isso passou. Isso aí, gente. Então, até mais. Chega de correr contra o relógio para cuidar da sua beleza. Não existe mais isso de
tá sem hora para ficar linda. Você tem um lugar. Tudo começou quando duas amigas estavam atrasadas para um compromisso e tiveram que agendar o salão na última hora. Resultado? Elas não conseguiram fazer uma simples escova. Agora, isso é coisa do passado. Na Festa Escova, é só chegar e ser atendida, tudo no seu próprio tempo. Aqui você pode fazer escovas lisas ou modeladas, tranças, penteados, makes para qualquer ocasião, design de sobrancelha, esmaltação de unhas e tratamentos capilares com uma linha exclusiva Festa Escova. Tudo isso sem precisar marcar horário, sem surpresas na hora de pagar a conta. É ou não é Fest? Vem pra Festa Escova, na Avenida Curitiba, em frente à Farmácia Campineira. WhatsApp 43 99124 0011. Model Star, um evento para quem já é modelo e para quem quer começar sua carreira na moda, nos dias 13, 14 e 15 de dezembro em Maringá. Essa é a sua chance de dar um grande passo na carreira de modelo. Não perca essa oportunidade única. Garanta sua vaga agora. Entre em contato para mais informações e inscreva-se. Sou Mauro Garcia, sou dono da Garcia Imóveis. Tenho muito tempo de corretor aqui na cidade. Conheço muito bem o mercado imobiliário de Apucarana e da região. Portanto, se você quiser fazer um investimento para residir ou para investimento, nos procure para comprar uma casa, um apartamento, uma chácara, um sítio, uma fazenda. Estamos à disposição aqui em Apucarana, no endereço Professor João Cândido Ferreira, 173, sala 6 do edifício CESAC, em frente ao prédio da Onça ou a Cascata.